Meus caros amigos e amigas, estamos começando o nosso Pergunte e Responderemos. É mais um programa da TV Canção Nova que quer ajudar você a tirar as suas dúvidas sobre as coisas da nossa fé. Você pode mandar sua pergunta de maneira assim, bem resumida, facilita o nosso trabalho, não é? E pode mandar aí pelo telefone, pelo Facebook, pelo e-mail, telefone 12 31 86 2600 2600, e você pode usar também o e-mail do programa, que é pergunte e responderemos @cançãonova.com, ok? Muito bem, vamos começar rezando, pedindo à Virgem Maria que nos assista nesta hora, interceda por nós, para que nós façamos um bom programa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos vocês que estão aqui no nosso estúdio. Temos amigos aqui do Rio de Janeiro, capital. Ok, bem-vindos. Temos aqui amigos de Barbacena, Minas Gerais. Ok, também Viçosa, Minas Gerais. Sorocaba, São Paulo. Queluz, aqui em São Paulo, né? Mogi das Cruzes, São Paulo. Guaramirim, Santa Catarina. Diocese de Joinville, de Rio de Janeiro, outra pessoa, Barão de Cocais, Minas Gerais, Rio Pomba, em Minas Gerais, Juiz de Fora, Minas Gerais, e Mercês, Minas Gerais. Sejam bem-vindos à Canção Nova e aqui ao nosso programa. Eu quero começar mostrando esse livro do padre Adriano Zandoná, Curar-se para ser feliz. O nome já diz tudo, né? Nós todos temos séries de feridas psicológicas, afetivas, né? Também feridas fruto dos nossos pecados, né? Então, esse livro, o padre Zandoná, ele explora a parábola do filho pródigo, assim, muito bem explorado, levando para orações de cura, né? Para a pessoa ser feliz. É mais um lançamento aqui da Canção Nova com a editora Petra. O padre Adriano Zandoná é um padre da Canção Nova, consagrado aqui na Canção Nova. Bom, aqui vocês estão vendo também muitos outros livros, por exemplo, olha aqui, Matrimônios Santos. Esse livro são 12 casais que foram canonizados. Não é só padre e freira que vira santo, não. Ó, casais. Aqui nós vemos os pais de Santa Teresinha, por exemplo. Um livro sobre teologia da libertação, um livro sobre casamento, sereis uma só carne, enfim, aí tem muita coisa aqui, um livro muito bonito, né? Imitação de Maria. Esse livro foi escrito lá na Idade Média, como imitação de Cristo, só que a imitação de Maria, né? Orações de todos os tempos, aqui atrás, viver o Evangelho dia a dia, é uma palavra de Santa Teresinha para cada dia do ano, uma beleza. Bom, a Canção Nova tem muitos materiais, aqui são cursos de formação, né? História da Igreja em 100 horas, para você ouvir, MP3, em CDs. Um curso sobre o casamento, família, desde namoro até a viuvez, 25 horas de gravação. Um curso sobre a Bíblia, 100 horas, explicando cada livro da Bíblia, né? Aqui embaixo você vê os livros de História da Igreja, volume 1, volume 2, volume 1 é a Idade Antiga, volume 2 Idade Média, e eu estou agora trabalhando no terceiro volume, que é a Idade Moderna e Contemporânea, né? História da Igreja, que é algo muito importante da gente compreender. Muito bem, vamos então aqui às nossas perguntas, ok? Já estão aqui na minha mesa. Quero começar aqui com uma pergunta de uma pessoa que pediu para não ser identificada. Quando a pessoa pede, a gente não diz o nome dela, nem a cidade, ok? É verdade que o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima nos ensina a sermos fanáticos e a radicais, a ponto de não frequentar cinema, beber vinho, até excluir o lazer de cada cristão que se consagra à Virgem Maria?
Quem disse isso foi o coordenador do grupo de oração da comunidade que faço parte. Vejo que é um absurdo o que ele disse. Realmente, o tratado da verdadeira devoção à Virgem Santíssima, cadê o tratado? Acho que ele está aqui. Escrito por São Luís de Montfort, não é nada disso. Eu fiz essa consagração que São Luís de Montfort recomenda aqui, uma consagração belíssima. O Padre Paulo criou até um site, né? Consagrate.org, para estimular as pessoas a fazer essa consagração. Eu fiz há mais de 20 anos. Eu bebo meu cálicezinho de vinho, eu assisto filme, não tem nada disso aqui, não tem nenhum fanatismo, não. Entendeu? Quer dizer, a pessoa que está dizendo isso não entendeu o tratado, sinceramente, não entendeu. O tratado exige de você o quê? Uma devoção profunda à Virgem Maria, realmente você lutar contra os pecados, buscar a santidade, mas não precisa viver uma vida de fanatismo, nem uma vida de tristeza, de jeito nenhum, não tem nada a ver. Ok? Helena Souza, via telefone, ela é de Ubá, Minas Gerais, né? O que seria a hierarquia angelical e quais suas funções de definição? Bom, Helena, os santos doutores da igreja falaram muito sobre os anjos. Então, eu até escrevi um livro, está aqui, ó, esse livro explica tudo isso que você perguntou. O que é a hierarquia dos anjos, qual é a função dos anjos, arcanjos, querubins, trono, dominações, virtudes, potestades e poderes, as classes, as 9 classes de anjos, né? Os santos doutores, São Tomás, Santo Agostinho, explicaram essas coisas um pouco, né? Claro que nesse programa não tem condição de explicar tudo, porque é uma questão longa, mas que tem o seu sentido. Basicamente quer dizer o seguinte: assim como não existe duas pessoas humanas iguais, não tem 2 DNA iguais, não tem 2 impressões digitais iguais, também não tem 2 anjos iguais. Deus não clona, Deus não faz clonagem. Uma característica de Deus é fazer tudo diferente. Você pega uma árvore, numa árvore você não encontra 2 folhas iguais. Só Deus mesmo, não é para fazer essa diversidade. Por quê? Porque o bonito é a unidade na diversidade. Então, os anjos, eles são diferentes. Assim como os homens são diferentes, os anjos também, ok? Não é muito fácil de entender isso, né? Esse livro eu procuro resumir o que os santos doutores ensinaram sobre essa questão. Chicão Cardoso: qual o significado de um obelisco no centro da Praça do Vaticano? Ô Chicão, esse obelisco que tem no centro da Praça do Vaticano é uma obra de arte dos egípcios, é de 2, 3 mil anos antes de Cristo. Acontece que um papa, na Idade Média, ganhou isso de presente, porque o Egito se tornou um país cristão nos primeiros séculos. Havia muitas comunidades cristãs ali em Alexandria, em Mênfis, em Tebas, né? Os primeiros monges da igreja eram do Egito. Santo Antão, São Pacômio iam para os desertos do Egito. Então, em Alexandria havia uma comunidade cristã muito grande, mandaram para o Papa de presente um obelisco desse, né? Era egípcio, foi colocado ali na Praça de São Pedro como uma doação que foi feita para os cristãos. É isso, ok? Que está ali, e é realmente uma obra de arte, né? Aqueles egípcios que fizeram aquelas pirâmides e tal, faziam muitas obras de arte, uma delas foi essa aí. Ficou ali um marco no Vaticano, né? Não tem nenhum significado esotérico, nenhum significado ocultista, não tem nada a ver com maçonaria, é simplesmente uma obra de arte, um presente que o Papa ganhou e colocou ali, né? Abençoado, né? Faz parte ali da Praça do Vaticano. Pedro Alcântara: já ouviu o padre Paulo Ricardo dizendo que Cristo não foi ao cartório para registrar a igreja? Não foi mesmo, nem tinha cartório no tempo de Cristo, né? Que pôs nas mãos de São Pedro a igreja. É isso mesmo. E hoje as igrejas católicas têm CNPJ? Tem, mas não tem problema nenhum. Ter CNPJ não é você criar uma igreja e registrar em cartório. Acontece que cada paróquia é uma instituição jurídica. Então, a paróquia recebe dinheiro, recebe doação, recebe dízimo. Então, o pároco tem que declarar isso. É uma instituição que não é só física, é jurídica. Então, tem que ter um CNPJ. Mas não quer dizer que a igreja está
criando paróquia, criando igreja, registrando em cartório. Não é isso. Há toda uma legislação civil que a igreja é obrigada a observar, né? Mas não é uma igreja nova sendo criada, né, com o espírito de ser individual. Ok? Maria Augusta da Silva Lima, paulista, em Pernambuco. A cidade se chama Paulista, mas é de Pernambuco. Qual a posição oficial da Igreja Católica sobre os arautos do Evangelho? Os arautos são uma ordem religiosa aprovada pelo Vaticano. Eles são um pouco diferentes no modo de vestir, porque eles usam a bota, né? Os rapazes, as moças usam uma bota até o joelho, usam aquela túnica assim, tipo da Idade Média, com o brasão da flor de lis, né? Por quê? Porque eles amam muito os conceitos da Idade Média, que realmente foram muito bonitos, né? E eles vêm daquele cisma que houve lá atrás, no Concílio Vaticano II, com Dom Lefebvre, mas esse segmento voltou para a igreja, né? Voltou e voltou maravilhosamente. Tem um site muito bonito na internet, são perfeitamente ligados à Igreja Católica, né? Tem um trabalho muito bonito, tem um rigor religioso muito bonito, inclusive na maneira até de vestir muito. Agora, quem nunca viu, é meio diferente a roupa, a veste que eles usam, mas é uma veste religiosa, assim como as irmãs, os padres usam, o franciscano é de um jeito, o carmelita é do outro, o beneditino é do outro, eles têm o seu tipo de vestimenta também. Estão plenamente em comunhão com a igreja, isso é que é o mais importante, ok? Os arautos do Evangelho. Muito bem, Fabrício de Sorocaba pergunta o seguinte, ele diz que ele é sócio contribuindo da Canção Nova. Fabrício, a gente agradece muito, a Canção Nova precisa muito dessa contribuição, porque você sabe que a Canção Nova não tem propaganda, nem comerciais e nem auxílios de outras, não. É você que assiste a Canção Nova, que se enriquece espiritualmente, que ajuda. É correto minha esposa ser madrinha de batizado com outra pessoa? Pode, não precisa ser o casal, ser padrinho e madrinha, pode ser de um casal, outra pessoa do outro casal, não há problema nenhum, pode ser. Há as exigências para ser padrinho, né? O Código de Direito Canônico da Igreja coloca aí uma série de exigências para ser padrinho. Então a pessoa tem que ser crismada, tem que ser batizada, tem que estar vivendo de acordo com a doutrina da igreja. Por quê? Porque ele tem que ser assim, uma referência para o seu afiliado, né? Muito bem, mas pode ser de casais diferentes, o padrinho e a madrinha. Maria Calixto de Fortaleza, no Ceará, sócia pelo débito automático. Muito obrigado, Maria Calixto. Por que os judeus condenaram Jesus à morte, sendo ele judeu? Muitas razões, Maria. Primeiro, porque Jesus, né, ele despertou muita inveja, muito ciúme. São Mateus diz que Jesus foi morto por inveja, né, dos próprios sacerdotes judeus. Por quê? Porque Jesus fazia os milagres extraordinários e eles não faziam. Jesus era amado pelo povo, Jesus chamava a atenção deles nos erros que eles cometiam, né? Deu a impressão que Jesus desrespeitava o templo, porque ele falou, destrua esse templo, eu reconstruirei em 3 dias. Ele estava falando do templo do corpo dele, entenderam que era o templo de Jerusalém, então começaram a dizer que ele era contra o templo. Outros acharam que ele estava contra a lei de Moisés, porque no Sermão da Montanha ele aperfeiçoou a lei de Moisés, né? Foi dito a vocês, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo. Quer dizer, então Jesus se colocou realmente numa posição de Messias. Despertou ciúme, despertou inveja, despertou mil coisas, né? Está aí, por isso, não foram os judeus, de modo geral, que mataram Jesus, não. Foram alguns judeus ali, eu diria, da autocracia judaica ali, do Sinédrio. Muitos e muitos sacerdotes judeus se converteram ao cristianismo. Todos os apóstolos eram judeus, eram cristãos, né? Muitas e muitas homens e mulheres se converteram. Então não foram os judeus de modo geral. Inclusive o Concílio Vaticano II deixou claro, não se pode culpar os judeus de modo geral pela condenação de Cristo, pela morte de Cristo. Aí o catecismo diz assim, quem é culpado da morte de Cristo? Todos nós pecadores. Por quê? Porque ele morreu
por causa dos nossos pecados. O Catecismo da Igreja fala isso. Não quer que culpe os judeus de modo geral. Né? Lívia Souza, os leigos podem ser exorcistas? Não pode, Lívia. O Código de Direito Canônico fala claro, o exorcismo tem que ser feito por um padre, e esse padre tem que ser autorizado pelo bispo, não pode ser, nem pode ser qualquer padre. Por quê, gente? Porque não é fácil expulsar o demônio, não. Quando o demônio realmente toma posse de alguém, acontece a possessão mesmo, o demônio toma as faculdades intelectivas da pessoa, a pessoa não se domina mais, é o demônio que age nela agora. Então, para tirar ele dali, olha, então o bispo escolhe um padre de alta espiritualidade, um padre que tenha conhecimentos também de psicologia, para saber se é um problema natural, se é um problema sobrenatural, né? Então, não é um papel do leigo fazer isso. Luciana Zambianchi, São José dos Pinhais, no Paraná. Quando um protestante ataca a Igreja Católica, o que devemos fazer? Ô, Luciana, eu procuro ignorar, entendeu? Deixa para lá, não sabe o que está fazendo. Eles não têm os valores que nós temos. É muito difícil você conversar e discutir com o protestante, por quê? Porque o protestante só tem a Bíblia, mais nada. Nós temos a Bíblia, a tradição e o magistério da igreja. Então, quando você lança a mão do magistério, lança a mão da tradição, eles dizem, não vale. Então, não dá para conversar. Ou seja, os nossos pontos de partida são diferentes. Então, o melhor de tudo é o seguinte, olha, não vamos discutir não, você fica na sua fé, que eu fico na minha. Se a pessoa quiser amigavelmente saber alguma coisa, você expõe. Por que nós temos o magistério da igreja? Porque Cristo fundou o magistério, Pedro e os apóstolos, e falou para eles, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. Jesus falou para eles, pequeno rebanho, foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Lucas 12, 32. Então, se é um protestante educado, que está disposto a um diálogo, então você pode expor para ele por que nós acreditamos na Virgem Maria, por que nós veneramos os santos, por que nós acreditamos na liturgia toda que nós temos, por que nós acreditamos na tradição da igreja, no magistério da igreja. Mas se houver nível para isso, ok? Se for ficar fazendo um bate-boca, criando inimizade, é melhor não conversar, não. Deixa para lá. Ok, Nilda? Bom, Nilda, outra pergunta. A Nilda está perguntando, Nilda Souza está perguntando o seguinte: sempre ouvi os mais velhos dizerem que não se pode rezar para os mortos dentro de casa. Isso é verdade? Não é verdade. Não é verdade, de jeito nenhum. Pode rezar o terço pela intenção de uma pessoa que já morreu. Pode, não tem nada. Isso aqui é superstição. Fica tranquilo, a igreja não ensina nada disso. Eliana Gonçalves Ribeiro, de Franca, em São Paulo, sócia pelo boleto bancário. O boleto você recebe com a revista Canção Nova. E aí você paga, e nunca paga em menos de R$10, sabe por quê? Porque o custo da impressão da revista, o custo do correio e o custo do banco, que o banco também cobra para receber seu dinheiro, dá R$10. Então, se você dá R$10, a Canção não recebe nada, ok? Mas ajude. No Evangelho de São João diz, quem come deste pão viverá eternamente, verdade. E quem não comunga por determinado motivo não viverá eternamente? Não, pode viver. Veja, Jesus não disse, olha, quem não comungar não vai viver eternamente. Eu quero dizer assim, quem comungar vai viver eternamente. São duas coisas. A pessoa que não conheceu a igreja, não conheceu a Eucaristia, não conheceu a catequese, não foi evangelizado, ela pode se salvar. O catecismo fala, desde que ela tenha vivido de acordo com a sua consciência. Agora, nós que conhecemos, sabemos, ouvimos isso daqui, aí é diferente. Entende? Então, o Cristo afirma, quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, eu ressuscitarei no último dia, viverá por mim. Agora, quem não o conheceu, aí cada caso é um caso. A misericórdia de Deus é que vai tratar disso, né, em cada caso. Sabrina Graciele, todas as igrejas da minha cidade cantam na hora da comunhão. Eu acho que não é só na sua cidade, não, eu acho que é no Brasil inteiro. Isso me atrapalha muito, pois acabo prestando atenção na música
nos instrumentos. Já ouvi dizer que não pode. Qual é o certo? O que a Igreja Católica decreta a respeito disso? Olha, existe um documento que explica tudo como deve ser a Santa Missa, que se chama Redemptionis Sacramentum, que eu coloquei, inclusive, um resumo aqui nesse livro, para entender e celebrar a liturgia. O que diz a Redemptionis Sacramentum do Papa João Paulo II, que é da Congregação dos Ritos, né, dos Sacramentos, mas aprovado pelo Papa João Paulo II. Diz assim, que deve-se cantar um cântico enquanto o povo está recebendo a comunhão, mas depois deve-se parar o canto e dar um tempo de silêncio, para as pessoas fazerem ação de graças, que é muito importante, né? Infelizmente, nós fazemos pouco tempo de ação de graça. O que é ação de graça? É aquele tempo que você fica com Jesus aqui, ó. É o hóspede da sua alma. Então é a hora de você conversar com Jesus como nenhuma outra hora é melhor. Então é a hora de você louvar Jesus, bendizer, agradecer, pedir, reparar, pedir pelos seus mortos, não é? O sufrágio das almas, pedir pela sua família, pedir pelas pessoas que estão com problema, pedir pela igreja, pelo Papa, pedir pelos missionários. Meu Deus, os santos ficavam às vezes 1 hora em ação de graças, em silêncio. Então, o que a Redemptionis Sacramento recomenda, eu já li lá, canta-se um cântico, enquanto o pessoal está comungando. Acabou? Para o canto, não fica cantando um canto atrás do outro, não, deixa, essa pessoa que perguntou aqui tem um pouco de razão, porque se fica só cantando, a pessoa não consegue também fazer uma ação de graça adequada. Tem que dar um tempo de silêncio, para deixar o povo rezar, né? Muito bem, o que mais? Peixoto de Azevedo pergunta o seguinte, via Facebook, o que fazer quando não temos certeza da nossa vocação? Peixoto, várias coisas a gente pode fazer. Primeiro, rezar. Pede a Deus, né, iluminação da sua inteligência, para você descobrir qual é a vocação que Deus quer para você. Porque Deus já deu uma vocação para nós, pode ter certeza. Então, que Deus ajude você a entender, a discernir qual é a vocação que Deus te deu. Segundo, converse com pessoas experientes. Entende? Terceiro, sinta aquilo que você gosta de fazer. Você é atraído para fazer. E tenha coragem de seguir esse caminho. Eu, por exemplo, eu estava no 3º ano da Academia Militar de Agulhas Negras. Senti que não era a minha vocação. Eu queria ser professor. Então parei a Academia Militar no penúltimo ano, né? E fui fazer faculdade de matemática e fiz isso. Sou professor há mais de 46 anos, feliz da vida como professor. Então a gente tem que acertar a profissão da gente. Aí, olha, eu conversei com muita gente, conversei com psicólogos, fiz testes vocacionais. Você pode procurar um psicólogo, fazer um teste vocacional. Ele vai dizer para você, você tem tendência para ciências exatas, ou você tem tendência para ciência biológica, ou você tem tendência para ciências humanas, ou você tem tendência para fazer, não sei, um trabalho mais técnico, ou você tem vocação sacerdotal, religiosa, entendeu? Então é preciso rezar, pesquisar, conversar, buscar ajuda até da psicologia para isso. Tem psicólogos especializados em ajudar a pessoa a descobrir a vocação. Muito bem. Marcos Vinícius, via Facebook, o matrimônio é mais importante que a Eucaristia. Ô Marcos, a igreja não gosta de falar de mais ou menos, todos os sacramentos são importantes. O sacramento mais importante que a igreja coloca é a Eucaristia. Por quê? Porque os outros sacramentos, eles transferem a graça de Deus. A Eucaristia é o próprio Deus presente nela, então é o mais importante. Entendeu? O único sacramento em que Cristo está presente, corpo, sangue e alma, é a Eucaristia, então é o mais importante. Agora, os outros todos, o que eles fazem? Eles conduzem a graça de Deus, nos dão a graça, então todos são importantes. Raquel, Juiz de Fora, Minas Gerais,
faço parte de um grupo de músicos que atua em celebrações religiosas de casamento. As pessoas têm costume de pedir músicas seculares para casamentos e nossa orientação tem sido que a pessoa verifique a letra das músicas para não cair no desrespeito ao local santo que é a igreja e ao próprio sacramento. A Igreja Católica tem uma orientação sobre isso? Tem. A Igreja Católica quer que nos sacramentos sejam cantadas músicas adequadas. Eu acho que o que vocês podiam fazer, esse grupo de músicos, está perguntando, Raquel, era ver qual é a música que os noivos querem que você cante e fala com o padre, fala com o pároco. O pároco vai examinar a letra e vai ver se é adequado ou não. Ok? Agora, evidentemente, se é pedido para vocês cantarem uma música inadequada, que possa ter uma letra realmente que não tem nada a ver com a celebração, é melhor tentar mudar essa música. Agora, eu penso que o responsável pela celebração do matrimônio na igreja é o pároco. Então, leve para ele ver. Ok? Se pode ou se não pode cantar aquela música. Melhor do que você mesmo ficar fazendo um discernimento até os noivos ficar com raiva de vocês. O padre tem a autoridade da igreja para decidir. Muito bem. Chegou a hora do intervalo, vamos a ele. Daqui a pouquinho a gente volta com as perguntas do segundo bloco, que são perguntas que vieram por e-mail. Essas aqui vieram por telefone, Facebook, Twitter, etc. Aqui no Plasma vão aparecer depois as perguntas que vieram por e-mail. Espere aí. Muito bem, já de volta com o nosso programa Pergunte e Responderemos. Tem aqui alguns avisos importantes antes de continuarmos respondendo as perguntas. Primeiro, amanhã, quinta-feira, não haverá o nosso programa Escola da Fé. Por quê? Vai haver um programa especial de campanha. Campanha porque a Canção Nova precisa chegar no 100% de arrecadação, senão ela não tem como pagar todas as suas despesas. Então, vai estar fazendo esse programa o Dunga, o Peter e muito mais gente. Vai ser um programa feliz, alegre, animado, né? Mas também puxando para o lado da campanha. Okay? Então, não haverá Escola da Fé amanhã por causa disso. Eu quero comunicar, já tenho falado aqui, que eu criei no meu site cleofas.com.br, um curso de teologia à distância. Né? Não tem diploma, é um curso para você aprender, ok? Nós estamos chamando de Escola da Fé Online. É tipo da Escola da Fé que eu faço na quinta-feira, só que é todo dia, de segunda a sexta. Tem um vídeo, né? Uma gravação de um vídeo, tem uma matéria para você ouvir sobre o mesmo assunto e uma matéria para você ler sobre o mesmo assunto. Então, qual é o assunto? Os assuntos são toda a doutrina católica. Comecei lá em Deus, quem é Deus, a criação do homem, da mulher, do mundo, o pecado original, Jesus Cristo, né? Então toda a cristologia, depois vamos para a mariologia, depois vamos para... Eu fiz também uma série de programas sobre as falsas doutrinas, as muitas religiões que o povo pergunta, o que é budismo, hinduísmo, shintoísmo, Seishonoye, Hare Krishna, yoga, né? Esse negócio todo. Depois vamos abordar toda a questão da escatologia, os últimos acontecimentos, também a história da igreja. Enfim, é um curso de teologia, liturgia, moral católica, sacramentos, vai longe, ok? Você tem que se inscrever, tem que entrar lá no site Cleo, vai ter uma caixinha lá escrito assim, Escola da Fé Online. Aí você clica lá, se inscreve e aí pode participar. Né? Olha, é um trabalho que me gasta muito tempo. Eu tenho 5 pessoas trabalhando nisso. 5 funcionários remunerados que me ajudam, porque é uma trabalheira. Eu não imaginava que isso desse tanto trabalho. Mas, graças a Deus, nós já estamos aí com mais de 400 alunos diariamente seguindo esse curso e está aberto. Você pode assistir às aulas anteriores se você se inscrever. Muito bem, aqui um outro recado, a Canção Nova está fazendo aqui uma espécie de uma campanha. Se você se associar pelo débito automático, o que é o débito automático? Você que tem conta bancária, combina com o banco deposita todo mês um dinheiro para a sua conta. Se você fizer um débito automático, né, de R$20, a Canção Nova vai te dar um brinde. Aqui não fala o que é esse brinde, é uma surpresa, você vai receber uma surpresa, ok? Então você pode ter informações pelo site clube.cancionova.com,
clube.cancionova.com, ou então pelo telefone que você já conhece, o 12 31 86 26 00. Olha, eu peço a você que não é sócio da Cancional, passe a ser. Sabe por quê? É uma obra de evangelização. É muito bonito uma obra de evangelização que não precisa fazer bingo, não precisa fazer rifa, né? Cada um contribui. São Paulo diz, o importante é cada um dar com alegria, né? Alegria. Porque alegria é de você contribuir com uma obra que está salvando almas, salvando casamentos, tirando jovens das drogas, né? Tirando pecadores do pecado, da bebedeira, da orgia, entende? Sabe, Jesus disse que aquele que é fiel no pouco lhe será dado muito, né? Muita gente gostaria de ser um evangelizador, mas não tem condição. Se você está ajudando, o Papa Paulo VI dizia assim, aquele que ajuda a evangelização, ele tem o mesmo mérito daquele que é o evangelizador. Então, se você contribui para que esse programa possa ir no ar, olha, você, diante de Deus, tem o mesmo mérito que eu tenho, que estou fazendo o programa aqui. E outra coisa que eu preciso dizer, quando você põe um programa desse no ar, você gasta mais de 10 funcionários para um programa chegar até você. Olha, vocês que estão aqui, quantas pessoas estão trabalhando aqui nesse estúdio? Vamos contar? 3 câmeras, eu 4, tem mais 2 auxiliares ali, 6. Tem um pessoal na ilha, que é a ilha? A ilha onde pega as imagens das 3 câmeras e alguém seleciona qual imagem que vai para o ar. Chama-se ilha de programação. Depois tem que ir para o satélite. É gente e muito mais coisas que acontece. Isso tudo custa dinheiro, claro. Esse povo todo que trabalha aqui, eles não vivem de vento, recebe salário, entenderam? Então a evangelização ela tem um custo, é por isso que a Canção Nova tem que pedir. Deus é que vai te pagar. Muito bem, deixa eu ver se tem mais aqui, tem mais alguma comunicação. Encontro agora nesse final de semana, aqui 27 e 28 de agosto, Curar-se para ser feliz. Já falei do livro do padre Jean Donat, né? Ele vai estar pregando o retiro, também com o Márcio Mendes, vai estar pregando, a Eliana Ribeiro, e vai ter um show do Davidson Silva. Informações, o site eventos.cancionova.com ou 12 31 86 20 55, ok? Rapidamente quero mostrar aqui a você alguns livros. Olha, o último lançamento nosso, Senhor, tem de piedade. É um livro do Dr. Scott Hahn, que é americano, que era pastor presbiteriano, se converteu maravilhosamente, escreveu aquele livro belíssimo sobre a missa, o Banquete do Cordeiro, e outros livros, né? Agora, o livro dele. Olha, aqui atrás, gente, do Scott Hahn, tem algumas recomendações de bispos americanos. Olha quem que recomenda esse bispo. Por exemplo, Cardeal Edward Egan, arcebispo de Nova York. Recomenda o livro. Está aqui a apresentação dele. Reverendo Justin Wrigley, arcebispo de St. Louis, na Califórnia, nos Estados Unidos. Padre George Montague, SM. Padre Michael Scanlon. Quer dizer, arcebispo Charles, né? J. Chaput, que é franciscano. O Scott Hahn é um dos homens mais preparados em Bíblia, talvez, hoje, no meio dos leigos. Eu estive na casa dele 2 vezes, o homem tem simplesmente 40 mil livros na casa dele. Eu tenho bastante livro na minha casa, bastante mesmo. Minha sala é cheia de livros. Eu tenho 3 mil livros, o Scott tem 40 mil. Uma biblioteca inteira no subsolo da casa dele, que o americano chama de basement, inteirinho. O alvorecer da igreja na África, esse bispo Dom Fernando Figueiredo, que é o bispo padre Marcelo Rossi, né? Ele, especialista na patrística, os primeiros padres da igreja, onde a igreja começou, na África, ali no Egito, Alexandria, né? Então ele conta como é que foi o alvorecer da igreja ali na África. Eu até convidei Dom Fernando para fazer um programa na Escola da Fé. Convidei ele e convidei o padre Marcelo, porque o padre Marcelo faz a apresentação desse livro. Estou esperando uma resposta deles. Se eles aceitarem, nós vamos fazer um programa Escola da Fé com eles, ok?
Para estar com Deus, beleza, de livro do padre Francisco Fausto, um padre de mais de 80 anos, especialista em formar jovens, seminaristas, né? Uma beleza. O Breviário da Confiança, eu não conheço um livro melhor para fortalecer a nossa confiança em Deus, a nossa fé em Deus, sobretudo nas horas de sofrimento. Quando minha esposa morreu, esse livro me ajudou muito a ficar de pé e continuar trabalhando sem parar nem uma semana. Entrai pela porta estreita. É Jesus que manda, né? Entrar pela porta estreita. Sede santos. Também Jesus que, né? Sede santos como vosso Pai Celeste. Sede perfeitos como o Pai Celeste é perfeito, né? Então, muito bem. Vamos aqui então às perguntas que chegaram por e-mail. Coloca aí para nós. Gabriela Silva. Quando um ente querido falece, é necessário ter jazigo ou podemos depositar os ossos no ossário municipal? O que a igreja fala? Gabriela, o que a igreja fala é que tem que sepultar. A igreja não proíbe que faça cremação. Não proíbe. Desde que não seja para desafiar a crença na ressurreição, o catecismo diz que pode haver a cremação. Mas o crematório entrega para a família o resto, as cinzas, tem que ser sepultado. Essas cinzas não podem ser jogadas no mar, no rio, nas plantas, não. É como se fosse o corpo da pessoa, porque são os restos mortais dela. Sepulta. Então, se você vai fazer um jazigo próprio da família, ou vai colocar no ossário municipal, aí tem que ver a legislação de cada cemitério, de cada cidade. Normalmente, se sepulta num jazigo, a gente chama de túmulo, né? Depois de 5 anos, o túmulo é aberto, retiram-se os ossos, né? Ou coloca no próprio jazigo para abrir espaço para outros sepultamentos, ou então vai para o ossário geral que o cemitério tem. Aí a família decide. A igreja não se opõe a uma coisa ou outra. Vamos lá, pode virar. A igreja diz que sempre somos perdoados sob condição de confissão, arrependimento sincero, reta intenção de não voltar a pecar. É isso mesmo, né? Sendo assim, se eu não consigo perdoar alguém que não manifesta arrependimento e não quer meu perdão, também estou pecando? Veja bem, olha aqui, não é porque a pessoa não manifesta arrependimento e não quer o seu perdão que você não pode perdoar. A pessoa pode não querer seu perdão, continua com raiva de você, mas você a perdoe. Você não fique com raiva dela, você não queira vingança contra ela, reze por ela. Pronto, você cumpriu o seu papel diante de Deus. A gente não pode ser responsável pela atitude dos outros. A pessoa está com raiva de você, a pessoa não quer te perdoar, a pessoa não... O problema é dela. Agora, eu vou perdoar essa pessoa. Ela queira ou não queira o meu perdão. Eu nem vou lá dizer para ela que eu a perdoo. Eu a perdoo aqui na minha consciência. Não vou ficar com raiva dela, não vou desejar o mal para ela e vou até rezar por ela. Pronto, fica em paz. Tenho um namorado que nesses últimos meses temos discutido muito, pois somos de religião diferente. Não sei como agir. Ele quer que nos casemos, porém não me aceita como católica e eu não quero ir para outra igreja. O que eu posso fazer? Não casar. Ué, se você não aceita outra religião, ele não aceita a sua, nada feito. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus acima do namorado. Sabe, gente, olha, católico tem que casar com católico. Protestante casa com protestante. Aí vai haver paz. A igreja não proíbe o casamento misto, um católico com um protestante, mas a igreja exige 2 coisas. Primeiro, que a parte protestante não queira mudar a parte católica. Não queira fazer a cabeça da parte católica para virar protestante. Segundo, eduquem os filhos na fé católica, para que as crianças não ficarem divididas depois. Então, se houver essa observação, pode haver o casamento misto. Mas, claro, não é que a igreja queira o casamento misto, a igreja tolera, abre uma exceção.
O ideal é católico com católico, ok? Porque você já pensou, você é católico, casa com uma pessoa que é protestante, ela não vai querer rezar o terço, ela não vai querer que você tenha imagem de santo na sua casa, ela não vai querer que você viva os sacramentos, que você vá... Quer dizer, o casamento já começa atritado. Não vale a pena. Sinceramente, não vale a pena. Depois da morte, cremar o corpo é lícito perante a igreja? Eu já falei que é lícito, a igreja autoriza. O catecismo da igreja diz que só não pode... a igreja só não aceita se for a pessoa querer fazer a cremação para dizer assim, eu vou cremar porque ressurreição não existe. Então, se não for um desafio contra a ressurreição, agora a igreja prefere o sepultamento, ok? Sempre a igreja preferiu o sepultamento. Tenho 40 anos e tenho 3 filhos, estou na minha 4ª gestação. Acontece que minha médica orienta que agora eu devo fazer uma laqueadura, pois os riscos para a minha saúde ou do bebê em uma outra gestação passam a ser grandes. Conheço bem a visão da Igreja Católica em relação a esse procedimento, mas nesse caso específico, qual a posição? Veja bem, a Igreja só tem uma posição. Eu não conheço outra, então não posso nem falar diferente. A Igreja não recomenda nem vasectomia e nem laqueadura. E você não encontra em nenhum documento da Igreja uma exceção. No caso de 3, 4 cesarianas, aí pode fazer. Não encontra. Não tem no catecismo, não tem no Código de Direito Canônico. Então, o seguinte, eu não posso dizer nada diferente aqui do que a Igreja diz, ok? Nem padre eu não sou. Né? Então, eu recomendo que você converse aí com o sacerdote, ou até com o bispo da sua diocese, se for o caso, porque na documentação da igreja não tem nada que eu possa dizer de diferente do que a igreja coloca. Eu sei que esse problema é um problema angustiante para os casais, sei disso, só que eu não tenho autorização para falar nada diferente, nem quero falar, né, daquilo que a igreja recomenda. O que a igreja recomenda mesmo é evitar uma nova gravidez, se for o caso, usando o método natural, o método Billings, que funciona. Desde que o casal, né, use aí, por exemplo, entenda perfeitamente do método Billings. Existe o sem plafã, né? Se você entrar na internet e colocar lá sem plafã, é Centro de Planejamento Familiar. O sem plafã, ele tem até monitores que treinam a mulher para aprender a usar o método Billings, né, direitinho. Então, é o que a igreja recomenda. Por que a Igreja Católica não permite às freiras e madres superiores a celebrar a missa? Vanderlei de Mello, Jarinu, São Paulo. Vanderlei, tem toda uma encíclica do Papa João Paulo II explicando isso, chamado Ordinatio Sacerdotalis. Por que na igreja só pode sacerdote ser homem? O Papa explica com muitas razões. Primeiro, Jesus Cristo escolheu 12 homens. Nem Nossa Senhora foi escolhida para sacerdote. Mas o Papa diz, mas ela é mãe do grande sacerdote, que é Jesus Cristo. Né? Nunca houve, também no Antigo Testamento, sacerdotisas no povo judeu. Então, o Papa explica também, numa outra encíclica dele, Papa João Paulo II, uma encíclica chamada Mulieris Dignitate, a dignidade da mulher. O Papa diz, Jesus Cristo, ele é o sacerdote por excelência, e ele é homem. Então, a igreja entende que, teologicamente, a função do sacerdote foi dada ao homem. Por quê? Porque Cristo, ele é o novo Adão. Cabe a ele fazer o papel do sacerdote. Porque a mulher foi tirada do Adão, mas o Adão é que foi feito o primeiro. Então, a igreja entende teologicamente, não é uma questão pastoral, veja bem. Qual é a diferença? Por exemplo, é uma questão pastoral o padre casar ou não casar. Houve padres, bispos, papas casados na história da igreja. Não é uma questão teológica. Então é uma questão que o Papa pode autorizar ou não. Agora, quando a questão é teológica, o sacerdócio é função do homem, aí não pode mexer. E o Papa João Paulo II, na exortação dele, Ordinatio Sacerdotalis, João Paulo II deixa bem claro, a igreja não tem competência para mudar isso. Aí perguntaram se o Papa estava falando dogmaticamente, ou seja, uma definição para sempre. A Congregação da Fé respondeu que sim,
Papa falou dogmaticamente. É um assunto que não pode mais ser mexido na Igreja Católica. Danilo, agora, eu recomendo que leiam a Ordinatio Sacerdotalis, leiam a Mulieris Dignitate, para poder entender toda a questão teológica que está por trás disso. Não é uma questão de preferência pelo homem, depreciação da mulher. Não, é questão de missão. Deus deu uma missão para a mulher, gerar um filho. Não deu para o homem. Entendeu? Deu para o homem outras missões, para a mulher outras missões. Isso na vida social e também na vida religiosa. Então, não pode haver rivalidades por causa disso. Danilo, como a Igreja Católica define a vida após a morte? Danilo, a vida após a morte, a Igreja diz, separou o corpo da alma, o corpo é sepultado, desintegra, acaba, a alma vai para Deus, é julgada por Deus, né? Está lá, Hebreus 9, 27, está escrito, está determinado que cada um, após a morte, passa pelo juízo diante de Deus. Né? Cada um morre uma única vez e em seguida vem o juízo, é o juízo particular. Então a alma, ou ela é destinada ao céu, ou ao purgatório para completar a sua santificação, ou se ela rejeitou Deus radicalmente por culpa própria, ela pode ir até para o inferno. É o que a Igreja ensina. E haverá, quando Cristo voltar, na parousia, a ressurreição dos mortos. Né? Bom, eu escrevi um livro aqui. Nesse livro eu explico essas coisas com detalhe. O cristão diante da morte. Tudo que a Igreja ensina, que está na teologia, está no catecismo, está nas encíclicas, né? Céu, inferno, purgatório, juízo final, a volta de Cristo, juízo particular, juízo final, é chamada escatologia. Escatologia é a parte da teologia que estuda o que vem depois da morte. Escatom do grego quer dizer últimos acontecimentos. Muito bem, Landra Félix, da Paraíba. O que significa o repouso no Espírito Santo? Ô Landra, o repouso significa o quê? Uma ação do Espírito Santo na pessoa, uma ação sobrenatural, uma ação muito forte do Espírito Santo na pessoa. E a pessoa tem assim até uma espécie de não é um desfalecimento, a pessoa não perde a consciência, não entra em êxtase e nem entra em nada diferente. É um repouso, só que é um repouso que a pessoa acordada, repouso no sentido de descanso. Agora, duas coisas importantes de dizer. A CNBB, no documento 53, pediu que não se promova o repouso no Espírito. Por quê? Porque é algo, se a pessoa diz, vamos repousar no Espírito, daqui a pouco cria aquela sugestão de massa e muita gente começa a cair aí, meio que sugestionada psicologicamente, e não por efeito real da ação do Espírito Santo. A gente não brinca com coisa sagrada. Se é o Espírito Santo que age e que faz a pessoa repousar, ótimo, e eu acredito que isso existe. Agora, a CNBB, no documento 53, os bispos do Brasil, pediu, não se promova o repouso no Espírito, porque você pode criar uma situação até falsa. Agora, se espontaneamente acontece, aí o Espírito Santo sopra onde quer. Então a gente também não vai dizer, entendeu? O cardeal Swinnens, que foi um dos primeiros cardeais que abraçou a renovação carismática católica, um cardeal belga, ele tinha muitas restrições ao repouso no Espírito. Escreveu até um livro sobre isso. Então, é preciso tomar cuidado. O Espírito Santo age como quer, mas a gente não pode tomar a frente do Espírito Santo. O que significa? Bom, podemos comungar mais de uma vez por dia? Podemos. Até 2 vezes se a pessoa assiste 2 missas. Não pode comungar numa missa e depois comungar fora da missa. Por exemplo, numa paraliturgia. Aí não pode. Então, se você participa de 2 missas completas, com padre, com consagração, você pode comungar 2 vezes, no máximo 2 vezes. Segundo, orientação do Dom Estevão Bittencourt, né, que é um homem, um monge que já capacitadíssimo sobre teologia. Cláudia Helena de Maceió, Alagoas. Quando uma hóstia consagrada cai no chão, o que deve ser feito? Pega a hóstia e comunga.
Ora, meu pai dizia que o que não mata engorda, né? A gente come tanta coisa aí, não é? Mas porque a hóstia caiu no chão agora, não é assim, entendeu? Ou devolve para o padre, ou pega e comunga. Oh, meu Deus. Alguém vai morrer por causa disso? De jeito nenhum. O corpo de Cristo também está ali. Claro que a gente deve preservar. Se a hóstia cai num lugar sujo, suja, aí você não deve comungar essa hóstia. Então aí o que o padre faz? Ele coloca a hóstia dentro da água, deixa a hóstia dissolver, aí o Cristo não vai mais estar ali, aí pega aquilo e coloca num vaso e tal. Mas isso aí, se a hóstia estiver sujado, vamos dizer, muito. Mas caiu num chão como esse aqui, vai sujar? Vocês acham que vai sujar? Vai. Eu pego na hora e ponho na boca. Ah, pelo amor de Deus. Por isso que a igreja não distribui muito o vinho. Porque se o vinho cai no chão, aí é problema. Aí, imagina cair num tapete, você não tira mais. E Cristo está ali. No vinho também está o corpo, o sangue, a alma e divindade de Jesus, igualzinho na hóstia. Tanto é que as pessoas que são celíacas, aquelas pessoas que não podem ingerir glúten, o trigo que dá alergia, a pessoa comunga só o vinho. E comungou o corpo de Cristo. Perfeito. Terminou? Terminou. Está aí a produção dizendo que o tempo terminou. Olha, muito obrigado a vocês que vieram participar, viu? Uma alegria tê-los aqui com a gente, vocês de casa também que nos acompanharam. Um grande abraço, lembrando que amanhã não haverá Escola da Fé, mas haverá um programa muito bom no mesmo horário. Fiquem com Deus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!